Olá galerinha aqui do canal Aline History. Hoje vamos falar, galera, sobre Roma Antiga e as suas principais características. Será um breve resumo, mas com um bom conteúdo. Aproveitem! Bom galera, vamos para mais um resumo. Roma Antiga, galera, foi a denominação dada a uma civilização que surgiu de uma pequena aldeia, fundada na Península Itálica no século 8 a.C. e transformou-se em um dos maiores e mais poderosos impérios do mundo antigo. Bom galera, a sociedade romana tinha como principais membros os patrícios, os plebeus e mais outros como os clientes, os escravos e o proletariado. Também compunham, sendo assim, os patrícios, por tradição eram grandes proprietários de terras da grande antiga Roma. Bom galera, agora vamos falar sobre os gladiadores. Eram lutadores que combatiam entre si ou com feras para a diversão dos romanos. Os gladiadores eram lutadores que participavam de torneios de luta na Roma Antiga, de origem escrava. Estes homens eram treinados para estes combates que serviam de entretenimento para os habitantes de Roma e das províncias. Bom galera, agora vamos falar um pouquinho sobre como foi a perseguição aos cristãos na Roma Antiga. Era um conjunto de atos de maus tratos físicos ou psicológicos, incluindo agressões e assassinatos, exercidos por não cristãos sobre cristãos, que eram motivados por diferente identidade, manifestação religiosa e étnica. Estas perseguições foram levadas a cabo na antiguidade não somente pelos judeus, de cuja religião o cristianismo era visto como uma ramificação, mas também pelos imperadores do Império Romano, que controlavam grande parte das terras onde o cristianismo primitivo se distribuía e onde era considerado uma seita. Tal perseguição pelos imperadores teve fim com a legalização da religião cristã por Constantino I no início do século IV. Agora vamos falar sobre a expansão romana. Ela gerou mudanças internas na organização da sociedade. Antes da intensificação da expansão territorial, boa parte do trabalho agrícola em Roma era realizado por homens livres, camponeses em sua maioria, mas com um processo expansionista que necessitava de um exército cada vez maior. Agora vamos falar sobre a monarquia romana. Bom, pessoal, a monarquia romana foi um período da história da Roma Antiga dominado pelos reis sabinos e etruscos. Esses povos, juntos com os latinos e os gregos, formaram o povo romano entre 753 a.C. a 509 a.C. O controle da cidade-estado de Roma era efetivado por três poderes: o rei, o senado e o povo. Aos reis cabiam as funções militares, judiciais e religiosas. Ao Senado era o conselho consultivo do rei que tomava decisões na sua ausência e elegia um novo rei, que tinha a aprovação do povo, e o povo era dividido em 30 cúrias, no latim, associação de homens. Agora vamos falar um pouco sobre os imperadores da antiga Roma. Os imperadores romanos, desde o início do Império 27 a.C., com Otaviano Augusto, até a queda do Império Romano 476 d.C., com Rômulo Augusto. Muitas dinastias se sucederam no poder, começando com os príncipes de sangue azul, herdeiros de Júlio César, até chegar às épocas bem dramáticas, com golpes militares e imperadores bárbaros. Dentre os principais, galera, imperadores estão Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Agora vamos falar sobre o período republicano. A República de Roma foi o período da Roma Antiga que sucedeu o período da monarquia romana, tendo sido marcado por sua organização política. E a República era a organização política que consistia na formação de um governo sem a centralização do poder nas mãos de um só homem,
contrário ao que ocorria antes no período monárquico. Agora vamos falar sobre a formação e a expansão do Império Romano. Bom, pessoal, foi o período pós-republicano da antiga civilização romana, caracterizado por uma forma de governo autocrática, liderada por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo, na Europa, África e Ásia. O Império Romano foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas e militares do seu tempo. Foi o maior império da Antiguidade Clássica e um dos maiores da história. No apogeu da sua extensão territorial, exercia autoridade sobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 70 milhões de pessoas, à época 21% da população mundial, e a longevidade da extensão do império, que proporcionava uma vasta influência tanto nos sucessores e as diversas tentativas que se estabeleceram no Império Romano.